Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que prazer ter você aqui mais uma semana para nós estudarmos a lição. E se você não sabe, essa daqui é a lição que nós estamos estudando nesse trimestre, ok? Então ela vai percorrer conosco julho, agosto e setembro. Olha só que legal quantos ensinamentos nós vamos ter nesses 3 meses. Nós vamos desmembrar, estamos já desmembrando o livro de Marcos inteiro, detalhe por detalhe, e hoje não vai ser diferente. Mas antes de começarmos o nosso estudo, eu tenho um recadinho rápido para vocês. Assista aí. Olá, como você está? Tudo bem? Meu nome é Jober e eu quero fazer um convite muito especial para você. É sobre o estudo do Apocalipse, do livro de Apocalipse. Um livro extremamente importante na Bíblia e que nós precisamos entender os assuntos que nele contém. Você é o nosso convidado especial. Nós vamos começar esse estudo no dia 16 de setembro e você não pode perder, ok? Se inscreva no canal para não perder esse estudo junto conosco. Vai ser um prazer ter você aqui nesse canal. Não esqueça, dia 16 de setembro. Um abraço e até lá. Que legal, né? Não esqueçam, 16 de setembro, ok? Vamos fazer uma oração para iniciarmos nosso estudo? Querido Deus, grandioso Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, por todas as bênçãos, mas principalmente pela misericórdia que se renova a cada manhã. Pedimos que o Senhor esteja conosco neste estudo, que seja um estudo deleitoso, que possamos aprender o que o Senhor quer falar para nós e que nós possamos sentir a sua presença, Pai. É isso que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E aí, qual foi a lição que você mais gostou até agora? Comenta aqui embaixo. Olha, o estudo de hoje está espetacular, está muito interessante. Nós vamos nos aprofundar então na parte 2, a gente começou na semana passada a parte 1 do Ensinando Discípulos e hoje a gente vai continuar. Hoje é a parte 2, ok? Então esse é o nosso título da semana, Ensinando Discípulos, parte 2. Olha o verso para memorizar, está lá em Marcos 10, 45. Diz assim: Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha só que legal essa imagem que veio de ilustração aqui na nossa lição. Como vocês podem perceber, é Jesus tentando resgatar um homem ali que dá para ver que ele estava num lugar bem escuro, né? E olha só que interessante, o que é representado ali, parecem vários diamantes, parece também um monte de moedas, e Jesus está ali para tirar ele do mundo, né? Tirar ele do amor das riquezas, que é uma das coisas que a gente vai estudar hoje, ok? Então vamos abrir nossa Bíblia lá em Marcos 10, que nós vamos continuar o nosso estudo. Então, se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver vários subtítulos ali desse capítulo. Olha só que interessante. Então, a questão do divórcio, Jesus abençoa as crianças, o jovem rico, o perigo das riquezas, Jesus ainda outra vez prediz sua morte e ressurreição, o pedido de Tiago e João. Então são várias histórias que nós vamos trabalhar nesse estudo. Olha só que legal. Aqui a gente vai ter ensinamentos importantes do que é realmente seguir a Jesus, especialmente no que se refere a viver aqui e agora. Então olha só que importante. Pega um lápis aí, uma caneta, um papel para anotar tudo que a gente vai estudar aqui, ok? E o mais legal disso tudo é que as mesmas lições que Jesus ensinou para esses discípulos há mais de 2000 anos atrás servem para os nossos dias também. E isso que eu acho mais legal na Bíblia. Ela sempre está atualizada, parece que foi escrita hoje. Que engraçado, né? Vamos então para a nossa parte de domingo, que olha só, o título é O Plano de Deus para o Casamento. E aí, você é casado ou casada? Olha, eu sou casado há 3 anos. E posso dizer que é uma das melhores escolhas que eu fiz para minha vida. Eu sou muito abençoado pelo presente que Deus me deu. Antes de casar, eu li uma frase muito interessante que dizia assim: escolha bem o cônjuge que você vai ter. Essa pessoa pode tanto te colocar no céu quanto tirar dele. Olha só que pesado. Então as nossas escolhas, principalmente dos nossos cônjuges, elas são extremamente importantes. Porque quando a gente casa, vai mesclando muitos gostos. A tendência é que a cada dia vocês vão ficar mais parecidos. Olha só, isso pode ser legal e pode também não ser legal. Se te afasta de Deus, não vai ser bom, mas se te deixa mais perto de Deus, vai ser excelente. Então vamos para a nossa leitura bíblica? Está no capítulo 10, do versículo 1 até o 12. Leia comigo. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele. E de novo, ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu:
Que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez, homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Olha só que interessante. Esses fariseus, eles colocavam Moisés muitas vezes acima de Deus. E é interessante perceber aqui que Jesus citou exatamente o que eles já sabiam. Vamos ler lá o que está escrito em Gênesis 1, 27. Diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então a gente entende aí que Jesus fez uma menção a esse verso. E outro que ele fez verso foi o 2:24, de Gênesis também, que diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Antes de continuar o nosso estudo, eu gostaria de dar uma indicação para vocês. Olha só, algum tempo atrás eu li alguns versos, só que não ficava muito decorado na minha mente, sabe, a passagem dele. E aí eu fiquei pensando assim, puxa, como que eu poderia gravar esses versos de forma mais rápida? E aí, uma irmã da minha igreja, a Cibele, ela foi pregar na nossa igreja e ela falou que ela tinha um caderninho que ela colocava todos os versos em categorias. Por exemplo, ela tinha uma página lá só sobre sábado, e aí todos os versos que falam sobre sábado. E assim é mais fácil de aprender. E eu peguei esse costume dela. Olha só que legal. Então você pode ter um caderninho aí para ir anotando. Olha só, aqui eu começo com profecias, depois sobre pastor, ovelha, profetas. Então são várias e várias páginas falando de um único tópico, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque esses versos aqui que a gente leu agora fala justamente sobre o casamento. E que legal que é você construir o seu estudo com várias passagens da Bíblia. Fica um estudo mais robusto, mais interessante. Que é justamente o que a Bíblia fala lá em Isaías 28:10. Olha só. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito. Regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Então, olha só, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, você vai fazendo esse estudo completo da Bíblia. Então, é importante que você tenha um caderninho para te ajudar a estudar, ok? Então, voltando para a nossa história, vamos entender um pouquinho do contexto dessa época. É importante a gente pontuar que para os fariseus, o divórcio era considerado lícito. No entanto, eles discutiam em que casos isso seria permitido. Nessa época, tinham dois rabinos muito importantes que eles divergiam nessa situação. Um era a escola de Shammai, que eles eram mais restritivos. O divórcio era permitido apenas em casos como falta de filhos, negligência material, negligência emocional ou infidelidade conjugal. E o outro rabino era Hillel. Eu não sei se falava assim, mas é esse nome que está aparecendo aí na sua tela. Então essa escola de Hillel era muito mais branda, permitindo o divórcio por quase qualquer motivo, embora o processo de concessão do divórcio fosse mais complexo, ajudando a desacelerar as coisas. Então, trazendo essas informações para a história, fica meio estranho os fariseus terem perguntado isso para Jesus num contexto que eles aceitavam o divórcio. Então, o que eles queriam com isso? Você pode perceber que essas perguntas que os fariseus faziam para Jesus não eram em vão. Eles sempre queriam colocar Jesus contra a parede, numa saia justa. Como exemplo, nós podemos citar a história do imposto, né? Que eles chegaram para Jesus e perguntaram: é lícito pagar o imposto a César? E aí Jesus deu uma resposta brilhante para eles. E não foi diferente aqui. Jesus usou a Bíblia para responder eles. Olha só que legal. O que mais me impressiona é que Jesus sempre lia o coração deles, mas eles parece que nunca prestavam atenção nisso. Então, como que Jesus respondeu esses fariseus? Ele respondeu justamente indagando o que Moisés tinha falado a respeito do assunto. Os fariseus haviam citado Deuteronômio 24, do 1 ao 4, que descreve um caso de novo casamento após o divórcio. Os israelitas do tempo de Moisés praticavam o divórcio. Essa lei de Deuteronômio 24, do 1 a 4, pretendia proteger a mulher. Mas nos dias de Jesus, essa lei tinha sido distorcida pela escola de Hillel para facilitar o divórcio por quase qualquer motivo.
Então o que era destinado a proteger a mulher acabou sendo usado para facilitar o repúdio dela. Uma coisa que a gente tem que aprender com as respostas de Jesus é que ele não entrava em discussões acaloradas. Como a gente viu aqui nesse texto, ele respondeu com outro texto da Bíblia. Ele não entrou na discussão de Deuteronômio 24. Jesus ele menciona o ideal de Deus para o casamento, que está lá em Gênesis, como a gente leu, 1 e 2, né? 1:27 e 2:24. Ele observou que no início Deus fez homem e mulher, dois indivíduos. Ele então combinou essa verdade de Gênesis 1:27 com Gênesis 2:24, que foi o que a gente leu. Que ensina aqui então o homem deixa o pai e a mãe e se une à esposa, tornando-se os dois uma só carne. Esse conceito de unidade se tornou a base da afirmação de Jesus sobre o vínculo matrimonial. Então, fica bem claro que o que Deus uniu, homem nenhum deveria separar. Antes de finalizar essa parte do domingo, eu só queria ler mais um texto com vocês, que está lá em Mateus 19:9. Nesse verso nós vamos ler a única possibilidade que Jesus deu para o divórcio, tá? Então leia comigo. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Então, olha só, deixa bem claro, através das relações sexuais ilícitas. Então, em outras palavras, seria a infidelidade. Conversando com meu pai sobre esse assunto da lição, ele fez o seguinte questionamento. Filho, por que Deus permitiu o divórcio pela infidelidade? E eu ali tentei responder, mas não consegui responder. E ele respondeu. Ele falou o seguinte, que qualquer outro problema Deus pode resolver. Mas quando há traição, é uma quebra de aliança. A pessoa que é uma carne só, o homem e a mulher, eles acabam quebrando esse vínculo. E eu achei essa resposta sensacional. Tem uma pergunta aqui no fim da lição que diz assim: como fortalecer os casamentos na igreja e ajudar aqueles cujo relacionamento foi desfeito? Assim como meu pai comentou, todos os problemas eles podem ser solucionados. Basta que cada um dos cônjuges se coloque na mão de Deus. Por exemplo, o amor acabou. Peça para Deus para amar sua esposa, amar seu esposo novamente. Qualquer problema que você colocar na mão de Deus e se entregar a Ele, Ele vai resolver. Pode ficar tranquilo. E principalmente, tenha fé. Como a gente viu em várias histórias já de Marcos, que Jesus falava para as pessoas, a tua fé te salvou. Então, se você tiver fé em Deus, fé plena que Ele pode resolver seus problemas, Ele vai resolver. Vamos então para a parte de segunda-feira, Jesus e as crianças. Aqui nós vamos entender um importante relato de como Jesus tratava as crianças. Vamos ler em Marcos, capítulo 10, dos versículos 13 a 16. Acompanhe comigo na tela. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoava. Vamos entender um pouco aqui a situação. Então, olha só, vários pais, várias mães levavam crianças até Jesus e aí os discípulos impediam essas mães e esses pais de levarem essas crianças até a presença de Jesus. Jesus raramente andava com poucas pessoas. Então imagina ali, no momento que muitas pessoas estavam com ele, ele conseguiu enxergar essas mães e esses pais com essas crianças no meio da multidão. Olha só que legal. Assim dá para perceber que nada sai do olhar de Jesus. Aqui a lição vai trazer um pouco da realidade daquele tempo em relação às crianças. Os riscos de morte eram elevados para as mães durante o parto e para os recém-nascidos, bebês e crianças. Era muito mais difícil. Se hoje já é difícil, naquele tempo era muito mais. E outro ponto que a lição traz é que as crianças eram de um ponto social inferior, que é o que diz lá Gálatas. Vamos ler então Gálatas 4, versículos 1 e 2. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Então a Bíblia deixa bem clara que as crianças eles eram do mesmo nível dos escravos. Então, como a gente já disse, de uma posição social inferior. No mundo greco-romano, crianças com deficiências físicas ou que fossem indesejáveis eram expostas ou jogadas em um rio. Os meninos eram mais valorizados que as meninas. Às vezes, meninas eram deixadas para morrer na natureza.
Algumas vezes bebês abandonados eram resgatados para serem criados e vendidos como escravos. Olha só que realidade dura que as crianças passavam naquele tempo. Os discípulos, eles não compreenderam o conceito de receber o reino de Deus como crianças. Então eles repreendiam os pais e mães que levavam essas crianças até Jesus, porque pensavam que Jesus não tinha tempo para esse tipo de coisa. E eles estavam totalmente errados, como a gente pode ver pela reação de Jesus. Ali diz que Jesus ficou indignado. Jesus insistiu com os discípulos que eles não deveriam repreender as crianças de chegarem até ele. Por quê? Porque o reino de Deus pertence a elas. Isso é uma clara menção de que a gente tem que ser humildes como uma criança, simples, de coração puro. Não deixem que seu caráter não cristão represente mal a Jesus. Não mantenham os pequeninos afastados dele por sua frieza e aspereza. Nunca lhes deem motivo de pensar que o céu não seria um lugar aprazível para elas, se lá estivessem. Não falem de religião como de uma coisa que as crianças não possam compreender, nem procedam como se não se esperasse delas que aceitassem a Cristo. Não lhes deem a falsa impressão de que elas devem renunciar a tudo quanto faz a vida agradável. E é muito importante, a lição traz isso daqui, porque eu já vi alguns pais falando com a criança, por exemplo, se você for para a igreja, você vai poder passear depois. É como se você, para ter uma coisa boa, tivesse que ir em algo ruim. E essa é a impressão que passa para a criança quando fala uma coisa dessas. Então a gente tem que saber trabalhar essas palavras na cabeça da criança para que ela não pense que igreja e qualquer coisa que envolva Deus é algo chato. E aí vem a pergunta para a gente fechar com chave de ouro a parte de segunda-feira. Diz assim: como você pode revelar melhor Jesus às crianças que estão ao seu redor? E aí, você consegue responder essa pergunta? Coloca aqui nos comentários. Terça-feira vai trazer para nós o seguinte título: O melhor investimento. E aí eu pergunto para você, antes de a gente ver o texto da lição, qual foi o seu melhor investimento? Vamos para a Bíblia então? Marcos 10, do 17 ao 31. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe ou pai, ou filhos ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Então, o que a gente pode aprender com toda essa história aqui? Que o nosso amor a Deus tem que estar acima de tudo, que é um pouco o que a gente vai trabalhar aqui nesse texto. Dá para entender aqui, através da história relatada, que as atitudes daquele homem demonstravam a sinceridade e respeito que ele tinha por Jesus. Ele correu, ajoelhou-se diante de Jesus e fez uma pergunta central para a salvação das pessoas: quais são os requisitos para herdar a vida eterna? E como nós pudemos perceber, Jesus respondeu esse homem citando os 6 últimos mandamentos.
E o homem respondeu e guardava todos os mandamentos. Dos 4 evangelhos, só Marcos pontua que Jesus amou esse jovem. Jesus testou a sinceridade dele falando que vá, venda tudo o que tem e siga-me. Olha só que interessante. Ele falava que guardava os mandamentos. Mas você lembra qual que é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento está lá em Êxodo 20, versículo 3, que diz assim: não terás outros deuses diante de mim. E aqui, pela história, deixa claro que ele tinha um outro Deus acima de Deus. Que era o quê? As riquezas. Ele tinha esse apego pelas riquezas. E aí Jesus faz uma analogia ali que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Por quê? Porque o amor aos bens materiais faz a pessoa não desejar o céu. Olha só que tristeza. E os discípulos, como a gente pode ver, eles ficaram surpresos com a resposta de Jesus. E perguntaram, então quem poderia ser salvo? E aí Jesus responde lá no verso 27, que diz assim: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Essa história deixa claro que nós não vamos chegar no céu pelos nossos próprios esforços. Não adianta tudo que você faça, não vai te garantir o céu. A única coisa que vai nos garantir o céu é justamente Jesus. E isso nós podemos ver lá em Efésios 2, 8 e 9, que diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Olha só, então esses versos vão deixar bem claro para nós que não tem nada que você faça nesse mundo que vai te garantir o céu. Não importa se você faz caridade todo dia, se você é visto como uma boa pessoa, isso não vai garantir o céu. O que vai garantir o céu é justamente Jesus. Por quê? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sobre ser cristão, eu gostaria de ler com vocês Romanos 6, do 1 ao 11. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Nós vamos ler verso a verso e vamos trabalhar um pouquinho do que cada verso quer dizer. Então diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Então, o que Paulo quer dizer aqui? Que nós vamos continuar pecando porque Deus já morreu por nós? Ah, se Ele morreu, está tudo pago, então está tudo certo. Vamos continuar os versos. Verso 2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para Ele morremos? Então, olha só, Paulo aqui é enfático. Não, de maneira nenhuma, de jeito nenhum, jamais. Porque como a gente vai viver no pecado se a gente morreu pro pecado? Que é quando? Quando a gente se batiza. Verso 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então, olha só o simbolismo do batismo, né? Quando a gente mergulha nas águas, é o simbolismo do quê? De que a gente morreu, né? O velho eu morreu, agora a gente é uma nova pessoa, nós andamos com Cristo. Verso 4. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O que seria essa expressão novidade de vida? Algo novo, né? Algo que não aconteceu lá atrás, justamente uma novidade. Então, assim, tudo que eu vivia lá atrás, eu não vou viver agora, porque agora a minha vida é com Cristo, é para Cristo. E isso é que o amor de Cristo faz no nosso coração. A cada dia que você vai andando com Jesus, você vai ficando mais parecido com Ele, que é o que diz a frase: pela contemplação somos transformados. Isso é para qualquer coisa. Verso 5. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Esses versos que nós lemos são fascinantes. Por quê? Porque eles descrevem bem a caminhada do cristão. Se eu estou com Jesus, eu vou ter nojo do pecado, eu vou ter morrido para o pecado. Eu não vou mais andar com Ele, eu vou querer andar só com Cristo. Vamos para a quarta-feira, que inicia com a seguinte pergunta: vocês podem beber o meu cálice? E o que seria isso? Vamos lá para a Bíblia então, em Marcos 10, do 32 ao 45, que diz assim:
Estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas, depois de 3 dias, ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que, na tua glória, nos assentemos um à direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que sou batizado? Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha só que interessante, lendo aqui, geralmente é assim, Jesus fala que vai morrer e eles vêm com a ideia de ser os maiores no reino de Deus. Eles pensavam muito nesse aspecto terrestre, né, de ter preeminência, mas a gente vai estudar um pouquinho mais da realidade dessa época. Então vamos para o texto da lição. É impressionante quão específico Jesus foi a respeito de sua morte e ressurreição, mas quando não queremos ouvir uma coisa, é muito fácil ignorá-la. Você consegue pensar em alguma coisa que já aconteceu na sua vida que reflete essa frase aqui? Por exemplo, quando você vai no supermercado e alguém está pedindo algum alimento para você. É fácil ignorar, né? Aparentemente foi isso que Tiago e João fizeram ao chegar a Jesus com esse pedido. E Jesus, com razão, pediu mais detalhes. E eles prontamente responderam que um queria ficar à esquerda e outro à direita, no trono de Jesus. É fácil criticar o pedido dos dois como algo totalmente egocêntrico, mas a gente tem que lembrar que eles trabalhavam muito por Jesus. Talvez o desejo deles não fosse tão egoísta, mas simplesmente o fato de estar mais perto de Jesus. Porque a gente sabe que os 3 mais próximos de Jesus, que ele levava para todas as partes, eram justamente Pedro, Tiago e João. Nós podemos ver isso em vários momentos, como a transfiguração, quando Jesus foi orar antes de ser crucificado. Esses 3 discípulos eram os que estavam mais perto dele diariamente. Nesse momento, Jesus procura aprofundar a compreensão do que realmente eles estavam pedindo. E aí que vem a pergunta do título de quarta-feira. Jesus perguntou se eles poderiam beber o cálice que Jesus ia tomar e também perguntou se eles poderiam ser batizados com a forma que Jesus seria batizado. O cálice seria todo o sofrimento e o batismo seria a morte e sepultamento. Tiago e João não perceberam isso. Por quê? Porque eles não levavam muito a sério que Jesus ia morrer. Eles tinham medo, mas achavam que não ia acontecer aquilo. E de modo leviano, eles falaram que poderiam beber o cálice que Jesus ia beber. E aqui, quando os outros discípulos ficam sabendo dessa situação, eles têm a mesma reação que Jesus teve quando viu que as crianças estavam sendo impedidas de chegar até ele. Eles tiveram indignação. Essa falsa esperança que eles tinham de Jesus não era exclusividade só dos discípulos. Todo mundo pensava que isso ia acontecer. Era uma crença popular da época. Na sequência, Jesus diz as características do reino dele. Ele compara que os governadores terrestres, eles usam o poder para obter vantagens. Contudo, no reino de Deus, o poder é usado para edificar e abençoar os outros. E Jesus era o primeiro a praticar esse ensino. Como? Através da morte na cruz, dar a vida pelo resgate de muitos. Mas não era isso que os seus discípulos esperavam ouvir. Quinta-feira, o que você quer que eu lhe faça? Se Jesus fizesse essa pergunta para você, o que você responderia? Esses dias, um irmão da minha igreja foi pregar, o nome dele é Salomão, e ele fez uma pergunta que eu achei também muito boa.
A pergunta era a seguinte: você estaria pronto para receber o que você pede a Deus? Vamos entender então o que o título de quinta-feira está falando? Vamos lá para Marcos 10, do versículo 46 ao 52. Leia comigo na sua Bíblia. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver, e seguia Jesus estrada fora. Vocês perceberam a perseverança de Bartimeu? Em meio à intimidação do povo ali, falando para ele ficar quieto, ele começou a gritar mais e mais. Suas palavras eram uma confissão de fé em Jesus, como Messias e uma expressão da certeza que ele podia curá-lo. Você crê que Jesus pode te curar? Você tem essa convicção dentro de você que Jesus pode te curar? Eu acho muito interessante que Jesus sempre fala que a fé da pessoa salvou ela. Você tem fé em Jesus? Isso é importante a gente pensar. Será que a nossa fé é suficiente? Lembrando que a fé, ela vai crescendo à medida que a gente vai passando mais tempo com Deus. Se você sente que a tua fé é fraca, peça para Deus que Ele vai te ajudar. O título Filho de Davi, na época de Jesus, envolvia dois conceitos: o retorno de um rei ao trono de Israel e a ideia que esse personagem realizaria curas e expulsão de demônios. Então dá para ver que Bartimeu tinha essa fé que Jesus podia curar ele. Ele já devia ter ouvido tantos e tantos milagres, e aí o pensamento dele, a gente está especulando aqui, né? Devia ser: Jesus já fez tantos milagres, por que não comigo? E aí quando Jesus passou, ele viu a oportunidade passando diante dele. E ele não hesitou, ele começou a clamar por Jesus, porque ele sabia que Jesus ia curar ele. E essa perseverança levou ao que ele mais queria, que era ver. E imagina que a primeira pessoa que ele viu foi Jesus. Olha que espetacular. Ali na continuação do texto, no fim, diz que ele seguia a Jesus. Olha só que legal. E você, tem seguido Jesus? Jesus já fez tantos milagres na tua vida e você não segue ele ainda? Nós temos que entender que as informações que a Bíblia traz pra gente não são vãs. Tá? Então tudo a gente pode extrair, até uma simples informação, como que está ali no verso 50, que diz assim: lançando de si a capa. A lição vai trazer um ponto importante sobre essa ação, essa atitude. Olha só que legal. É interessante que o homem, ao se aproximar de Jesus, atirou a capa para o lado. Nesse tempo, os cegos ocupavam a parte inferior da sociedade, juntamente com as viúvas e os órfãos. Estavam abaixo do nível de subsistência e enfrentavam um perigo real. A capa representava a segurança do homem. Deixá-la para trás significava que ele tinha fé de que Jesus o curaria. A gente tem que entender que todas as pessoas que vão até Jesus em busca de ajuda, de auxílio, Jesus não vai recusar essas pessoas. Você precisa de um milagre? Se entregue para Jesus. Nesse momento, pause esse vídeo e ore para Deus. Não tenha vergonha. Você pode falar assim: mas eu não sei orar. Fale como se você estivesse desabafando com um amigo. Jesus quer ter esse relacionamento de amizade conosco. Basta que você permita. É impressionante que, ao Bartimeu chegar até Jesus, a pergunta que Jesus faz para ele é a mesma que ele fez para Tiago e João, que é qual? Que queres que eu lhe faça? Sem hesitar, Bartimeu responde a Jesus, falando que ele queria a visão, e imediatamente Jesus curou ele. Essa história é o encerramento da sessão do discipulado em Marcos, servindo como complemento e apoio para a história da cura de outro homem cego, de Marcos 8. As duas histórias ilustram que o discipulado consiste em ver o mundo e a realidade com novos olhos. Às vezes não claramente no início, mas sempre seguindo Jesus no caminho. Você já gritou como Bartimeu? Como foi essa experiência? Coloca aqui nos comentários. E para finalizar, vamos para o nosso estudo adicional, que é a parte de sexta-feira. Você já começou a ler O Desejado de Todas as Nações? Esse livro é impressionante, todas as lições que ele traz
dos textos bíblicos. Então é imprescindível que você leia esse livro, ok? Tem na internet, tem em PDF, tem em livros. Onde você procurar, você vai achar esse livro. Mas se você não está achando, comenta aqui embaixo que eu vou te mandar o link, ok? Os parágrafos de sexta-feira são impressionantes. Eu quero que você leia. Mas eu vou ler aqui algumas frases que eu achei espetacular para a gente finalizar o nosso estudo. A primeira delas é a seguinte: nada menos do que obediência pode ser aceita. A gente tem que entender que quando a Bíblia fala alguma coisa, para a gente fazer, é aquilo e pronto. A gente não negocia com a Bíblia. A gente não pode adaptar a Bíblia à nossa realidade. Nós temos que nos adaptar à Bíblia. Muitos tratam a Bíblia como se fosse um restaurante, né? Ah, isso daqui eu vou comer, aquilo lá já não. Não, quando você se propõe a seguir Cristo, você segue tudo que está na Bíblia. Uma outra frase que eu achei extremamente importante é a seguinte: a entrega do próprio eu é a essência dos ensinamentos de Cristo. Essa eu nem preciso comentar, né? Mas é importante que a cada dia você se entregue mais a Cristo, que o teu eu seja deixado de lado. Meus amigos, o ego é um perigo. É o ego que trouxe o pecado para o mundo. Olha só que tristeza. Então, muito cuidado com o seu ego. Como você viu, o nosso verso para memorizar dizia o seguinte: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Se o próprio Jesus não se exaltou em nada na vida dele aqui, quem dirá nós? Então, ore para que cada vez mais Deus transforme o seu coração. E a última frase que eu gostaria de encerrar o nosso estudo diz assim: às vezes, a linguagem usada por ele pode parecer autoritária, porque não há outro modo de salvar as pessoas a não ser removendo as coisas que, mantidas, corromperão todo o ser. Muitas pessoas falam assim: ah, mas é só uma festa. Ah, mas é só uns amigos. Ah, é só uma saída. E isso eles vão dando brecha para que Satanás entre com tudo. Então, olha só o perigo. Eu quero te desejar uma ótima semana e que você sempre permita que Deus esteja à frente da sua vida. Te espero no próximo vídeo.